Olá, amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Já estudou a sua lição hoje? Nós estamos com a lição nova, um tema muito importante para nós que a cada dia nos dedicamos a estudar a Bíblia. Temos a Bíblia como regra de fé e prática, então nada melhor do que entendermos um pouco sobre esses parâmetros aí fundamentais aí para a interpretação dela, para que dessa maneira possamos entender o que a Bíblia realmente ela nos fala, tá bom? Então, essa semana aqui nós estamos começando a estudar então origem e natureza da Bíblia. E o verso que é apresentado aí por Paulo aí em 1 Tessalonicenses 2, verso 13, Paulo diz que não há outra razão para que nós possamos de maneira incessante dar graças a Deus. E qual é a razão então que ele dá? É que os tessalonicenses eles haviam acolhido a palavra de Deus e eles haviam acolhido a palavra de Deus não como palavras de homem, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Então há uma necessidade de crer na Bíblia, mas ao mesmo tempo há uma palavra de entender que a Bíblia ela não tem como origem o ser humano. E aí tem até o texto, no caso de Pedro, onde Pedro ele nos diz o seguinte, 2 Pedro 1, verso 19 até o 21, mas aí ele diz assim, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então, Pedro ele descreve aí alguns pontos importantes a respeito da origem da Bíblia. Primeira, ela não vem de particular elucidação. Ela não vem de uma ideia humana, não é uma invenção humana, não é um projeto humano. Ele diz que jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Então isso não surge no coração do homem o desejo, o projeto, o sonho de idealizar um livro chamado Bíblia. Mas ele diz assim, que homens santos, não foi qualquer pessoa, né? Os 40 autores aí que são apresentados foram homens santos que falaram da parte de Deus. E aí, a semana passada agora nós estudamos um pouquinho sobre isso. Então, a autoridade que é apresentada ao descrever, ao revelar, ao falar, né? não estava em si, mas a autoridade estava naquele em quem eles estavam representando. Então, eles falaram da parte de Deus. E a última parte do texto de Pedro, então, ele diz que esses homens foram movidos pelo Espírito Santo. Então, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, e nenhuma profecia veio de particular elucidação ou da vontade humana. Então, esse texto de Pedro ele deixa de maneira bem clara a origem da Bíblia, e a palavra aí, movidos, né, feromenoi, ela apresenta que Deus esteve na condução do processo aí de formação da Bíblia. Então, existia homens ali, sim, mas aqueles homens eram instrumentos. Deus estava se utilizando deles para a formação desse livro que nós chamamos então de Bíblia. Então o Espírito Santo esteve então movendo. E aí essa semana nós vamos estudar um pouquinho o que seria então esse mover do Espírito Santo. Tá? 2 Tessalonicenses 3,16, quando Paulo diz que toda a Bíblia é inspirada, vamos estudar sobre a inspiração amanhã, mas hoje nós vamos falar um pouquinho então sobre a revelação, certo? Aqui em Hebreus, capítulo 1, Hebreus capítulo 1, verso 1, a Bíblia nos apresenta algo bem interessante a respeito da questão da revelação. E Paulo, deixa eu só abrir aqui o texto bíblico aqui.
E Paulo então ele diz assim, Hebreus capítulo 1, verso 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então, Paulo começa Hebreus 1, dizendo que Deus, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então nós encontramos aqui um pouco da revelação. Deus então se revelando com a humanidade, certo? Se revelando no caso aos pais, né? Utilizando aí no caso os antepassados, Deus falando com ele através dos profetas. Então ele diz que Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Quando nós falamos então sobre revelação, nós precisamos entender um pouquinho a respeito da revelação. Primeira coisa que eu preciso entender, e essa é a minha visão como pastor, o que é teologia? Teologia não é estudar a Deus de maneira direta, porque isso é impossível. Nós não temos como pegar Deus, levar ele para um laboratório e ali fazer os testes, os exames, as pesquisas com aquele objeto. É impossível fazer isso com Deus. Então eu entendo que teologia não é estudar a Deus. Teologia é estudar aquilo do qual Deus se deixa revelar. E quando eu vou lá em Deuteronômio 29, eu encontro Deus dizendo assim, as coisas ocultas pertencem a Ele, e as coisas reveladas aos filhos dos homens. Então, se teologia fosse de maneira direta estudar a Deus, nós poderíamos estudar também as coisas ocultas, porém nós não temos condições de estudar. Então nós só conseguimos estudar aquilo que Deus se deixa revelar de si. Então eu entendo teologia como o estudo daquilo que Deus se deixa revelar. Tá? Diante disso, nós precisamos entender ainda que, quando nós falamos de revelação, nós estamos falando de um processo cognitivo. Ou seja, o profeta ele anunciou, ele trouxe uma mensagem, ele é o porta-voz de Deus, ele ouviu a Deus e ele então está trazendo uma mensagem. Então a revelação é o processo cognitivo, ou seja, como é que essa mensagem surgiu na mente, né, do profeta, do porta-voz? Essa mensagem surgiu como resultado de quê? Ele teve contato com o quê? Então a revelação seria isso, esse processo cognitivo. Algo que foi revelado a ele e como resultado dessa revelação, ele então traz essa mensagem. Tá? E aí nós vamos estudar depois a questão da inspiração amanhã, mas hoje é essa questão da revelação. Então quando nós falamos de revelação, a Bíblia nos apresenta, então, algumas formas, algumas maneiras, alguns métodos pelo qual Deus ele se revelou. Nós podemos encontrar a questão da teofania, que é a manifestação da presença de Deus, né, no tempo e no espaço. E aí você vai encontrar de várias maneiras. Um exemplo, Moisés lá na sarça ardente. Então, Deus então aparece para ele naquele momento ali. Apesar de ele não ver a Deus, ele vê o fogo ali consumindo, mas ele entende que ali é a presença de Deus. O Shekinah, lá na Arca da Aliança, em cima da Arca da Aliança, lá no santuário terrestre que existia ali. Então temos a teofania, uma maneira de revelação. Nós temos também a questão dos sonhos e visões. Daniel, Ezequiel, João do Apocalipse e tantos outros. Tiveram sonhos, tiveram visões, Deus então se revelando a eles. Nós temos também a questão das profecias, tá? Que Deus então traz uma mensagem para eles, que muitas vezes a profecia poderia ser audível, ou poderia ser audível e visível também, certo? E dessa maneira então era revelado. Nós temos também essa revelação de Deus através da natureza, Salmos 19, apesar de a natureza ela não ser uma revelação com detalhes, mas ela é uma revelação, ela revela que existe um ser criador, não só criador,
E aí entra também a parte da história, né, que revela também a Deus. Só que a questão da história é algo que não é miraculoso e é algo que é invisível, ou seja, você não vê a presença de Deus, mas você entende que Deus esteve agindo naquela situação. Um exemplo, quando você vai para o livro de Esther, você não encontra a palavra Deus no livro de Esther, mas quando você olha a história, você percebe que dentro da história existia a atuação de Deus. Deus estava no controle da situação. Apesar de não realizar um milagre de maneira direta e visível ali, mas você percebe e entende a ação de Deus. Da mesma forma, Deus também tem agido na história do mundo. Talvez não de maneira visível, nem de maneira miraculosa, mas conduzindo a situação, estando no controle da situação. Então nós vemos também. E aí nós temos também a questão de a revelação, que a gente pode chamar de revelação especial, que nesse caso é Deus se revelando através do seu Filho, né? Jesus é a revelação plena de Deus, e essa revelação ela é necessária para mim e para a sua salvação. João 17,3 diz assim, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus. Então, a salvação vem como resultado de um conhecimento daquilo que foi nos revelado. E Cristo, então, é esta revelação plena. E aí nós temos também, nessa revelação especial, a palavra de Deus, que é uma revelação de maneira especial, detalhada, com tudo aquilo que eu e você precisamos, então, para podermos então ter acesso à salvação. Então tudo aquilo que é necessário para que eu e você possamos nos salvar, nos é apresentado então através da palavra de Deus. Só que quando nós falamos de revelação, o que é que nós precisamos ter cuidado? Alguns métodos de interpretação e alguns outros pontos que têm sido utilizados, né, por alguns teólogos, isso é um cuidado que eu e você precisamos ter. Por isso a necessidade de estudarmos então a Bíblia. Tá? Só dar um exemplo aqui. Existem alguns que creem na revelação do encontro. O que seria então a revelação do encontro? Na revelação do encontro não há uma revelação objetiva, existe uma revelação subjetiva. Nesse caso, o que é que acontece? Ela é baseada na experiência. Então não é Deus revelando a sua palavra ou a sua vontade de maneira autoritária e de maneira objetiva. Mas nessa revelação do encontro, nessa opção que é apresentada, o que é que se deve, qual é o resultado? Essa revelação ela vem como resultado de uma experiência pessoal. Ou seja, o profeta teve um encontro com Deus, Deus então revelou algo para ele, e baseado nessa experiência espiritual que ele teve, ele então traz uma revelação disso. Mas essa revelação ela não é objetiva da parte de Deus. Ela se revelou apenas para aquele profeta. Então, o que o profeta vai contar é a sua experiência pessoal. Ou seja, dessa maneira a revelação se torna subjetiva, a Bíblia se torna sem autoridade, porque foi autoritário apenas para aquele profeta, não é para a minha vida. A Bíblia também ela pode ser reinterpretada, ou seja, o profeta, viveu essa realidade e entendeu dessa maneira. Então na minha experiência que eu tiver com Deus, a lição que eu aprender disso é o que eu vou poder aplicar na minha vida. Então a Bíblia ela deixa de ser uma autoridade, a Bíblia ela pode ser reinterpretada, a mensagem bíblica deixa de ser objetiva e passa a ser subjetiva. E aí dessa maneira nós podemos ver que, infelizmente, muitas pessoas têm olhado para a Bíblia dessa maneira, cada um querendo viver a sua experiência. Então cada um escolhe
o que deve fazer, o que não deve fazer. Cada um escolhe porções da Bíblia, e se aquela porção então não agrada, ele então deixa de lado, né? Deixa de escanteio, e ele vai escolhendo então opções. Porém, quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que a revelação de Deus, ela é objetiva, a revelação de Deus, ela é autoritária, e a revelação de Deus, ela não pode ser reinterpretada. A própria Bíblia já interpreta aquilo que ela revelou. E aí nós vamos estudar um pouquinho mais sobre isso na parte de inspiração. Mas aí diante disso, o que é que eu e você precisamos então fazer? Eu e você precisamos olhar para a Bíblia como um livro que é uma regra de fé e prática. E a lição até trabalhou um pouco essa parte dizendo o seguinte: também precisamos da ajuda do Espírito Santo para aplicar em nossa vida o que o Senhor revelou em sua palavra. Por isso, o apóstolo Pedro afirma que a interpretação da palavra de Deus divinamente revelada não é uma questão de opinião própria. Ou seja, a revelação ela não vem como resultado de uma experiência pessoal. Porém, essa revelação ela vem de maneira direta, ela vem da parte de Deus. Então Deus se revela, e essa revelação de Deus ela é objetiva. Ela tem o objetivo de nos apresentar a salvação e tem como objetivo que nós agora, diante dessa revelação, tome uma decisão em relação àquilo que Deus prescreveu, diante daquilo que Deus então orientou ou ordenou através da sua palavra. Então que nós possamos aí estudar um pouquinho mais a respeito da revelação. E aí nós vamos, aos poucos, aí nós vamos entendendo um pouquinho mais porque a nossa igreja, ela tem um pouco, a compreensão dela é diferente do que outras igrejas ensinam. Então nós vamos ver que esse processo de revelação, inspiração principalmente, e a questão da iluminação, né, que esse processo aí, então, os métodos utilizados por ele, os métodos hermenêuticos, como queiram chamar, esses métodos, eles vão fazer toda a diferença na interpretação bíblica. Então, que Deus, então, nos ajude a cada dia a compreendermos um pouco mais a sua palavra e termos a certeza que Deus está conduzindo a sua verdade para que ela chegue ao meu e ao seu coração. Não eu interpretando da minha maneira, não o que eu acho, mas o que na verdade ela é. A maneira, a verdade, a autoridade que Deus tem nos revelado através dela. Então que nós possamos olhar para a Bíblia como um livro que tem autoridade, porque a sua origem, ela não vem de um escritor humano, nem a sua autoridade vem da minha experiência pessoal com Deus. Mas a sua origem e a sua autoridade vem do assim diz o Senhor. E que a cada dia o assim diz o Senhor, então, esteja aí nos orientando, nos levando a tomar, então, as decisões necessárias em nossas vidas. Amém? Oremos, então. Obrigado, Senhor, porque diante de um mundo tenebroso, diante de tantas teorias e filosofias, diante de um mundo onde muitas pessoas estão perdidas, sem ter um norte, muitas vezes sem ter um princípio de vida, sem ter um princípio moral, o Senhor nos revela através da Tua Palavra. E através da Tua Palavra nós podemos encontrar princípios morais para a nossa vida. Princípios que conduzam a cada dia, princípios que moldam a cada dia a nossa conduta, não só como cristão, mas também como cidadãos de uma sociedade. E a cada dia o Senhor tem nos revelado através da Tua Palavra aquilo que é objetivo, não aquilo que fica no ar e que cada um vai interpretar da sua maneira, mas a autoridade para interpretar a Bíblia é ela mesma.
Então, que nós possamos olhar para a Bíblia como um livro sagrado, como um livro que tem autoridade, como um livro que tem origem no Senhor, que é o revelador de todas as verdades bíblicas. Nos abençoa, nós te rogamos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amigos, bom dia então. Que a Bíblia cada dia continue sendo autoridade na minha e na sua vida, tá bom?